O teatro de operações do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial foi definido por distâncias imensas e pela primazia do poder naval. A guerra não era travada em frentes contínuas de terra, mas em uma sucessão de batalhas por ilhas estratégicas, onde o controle dos mares e dos céus era o fator decisivo. Cada confronto era medido em milhas náuticas e na capacidade de projetar força a partir de conveses de porta-aviões. Neste cenário, a aviação naval evoluiu a uma velocidade sem precedentes, transformando-se na principal arma ofensiva e defensiva das frotas. O sucesso ou o fracasso de uma campanha inteira podia depender do resultado de um único confronto aéreo que durasse apenas algumas horas. Contudo, em meados de 1944, um evento específico ocorreu que redefiniu os parâmetros do combate aéreo naval. Não foi apenas mais uma vitória, mas uma aniquilação sistemática e tão desproporcional que, para os homens que a testemunharam, parecia transcender a lógica da guerra. Em um período de tempo extremamente curto, ondas inteiras de aeronaves inimigas foram varridas do céu. O que deveria ter sido um confronto acirrado entre duas potências navais transformou-se em uma demonstração unilateral de superioridade. A estatística fria dos relatórios de combate deu origem a uma lenda, um relato sobre um dia em que o céu se encheu de fogo e os aviões inimigos caíram em uma sucessão tão rápida que mal era possível contá-los. Este documentário se propõe a analisar os fatos por trás dessa lenda. O objetivo é desconstruir o evento, examinando os elementos que convergiram para criar o confronto aéreo mais desigual da história naval. Não se tratou de um milagre ou de um golpe de sorte. Foi o resultado calculado de uma revolução silenciosa em tecnologia, tática e treinamento. De um lado, uma força que havia aperfeiçoado a integração de novas ferramentas, como o radar e os sistemas de controle de interceptação, com uma nova geração de aeronaves de combate. Do outro, uma força que, apesar da coragem e da experiência de seus pilotos, dependia de táticas que se tornaram obsoletas diante do novo paradigma da guerra. A narrativa desta batalha é a história de como a superioridade industrial e tecnológica, quando aplicada com precisão tática, pode produzir resultados avassaladores. É o relato de como a capacidade de ver o inimigo antes de ser visto, de posicionar os caças no local exato e na altitude correta, e de empregar uma máquina de guerra robusta e letal, anulou completamente a estratégia adversária baseada em ataques massivos. A coragem dos pilotos foi um componente essencial, mas foi a estrutura sistêmica que os apoiava que garantiu a vitória. Cada piloto americano que decolou naquele dia era a ponta de uma lança forjada em fábricas, laboratórios de pesquisa e centros de comando, operando como parte de uma máquina de defesa integrada e letalmente eficiente. Este é o relato detalhado de como essa máquina foi posta à prova e de como, em seu primeiro grande teste, ela não apenas funcionou, mas superou todas as expectativas. Para entender a magnitude do evento, é preciso fixar suas coordenadas no tempo e no espaço. As datas cruciais foram os dias 19 e 20 de junho de 1944. Este período é significativo quando colocado no contexto mais amplo da guerra. Apenas 13 dias antes, do outro lado do mundo, as forças aliadas haviam desembarcado nas praias da Normandia, iniciando a libertação da Europa Ocidental. Enquanto a atenção global estava voltada para a França, no Pacífico, uma batalha de escala igualmente monumental estava prestes a ser travada, uma que determinaria o controle do maior oceano do planeta. O local deste confronto foi o Mar das Filipinas, uma vasta extensão de água a leste das Ilhas Filipinas e a oeste das Ilhas Marianas. Esta não era uma posição geográfica aleatória. Era o palco inevitável para uma colisão entre as duas maiores frotas navais do mundo. As forças americanas, agrupadas na 5ª Frota sob comando do almirante Raymond Spruance, estavam executando a Operação Forager, a invasão das Marianas. Em resposta, a Marinha Imperial Japonesa mobilizou quase todos os seus recursos navais restantes na Operação Agou, um plano ambicioso para atrair e destruir a frota americana em uma única batalha decisiva. O que se encontrou no Mar das Filipinas foi, portanto, o clímax de anos de guerra naval, representando a maior batalha de porta-aviões da história. A frota americana era composta por 15 porta-aviões, enquanto a Força Móvel Japonesa, sob o comando do vice-almirante Jizaburo Ozawa, contava com 9. Esta disparidade numérica era apenas parte da equação. Oficialmente, o engajamento ficou conhecido nos registros históricos como a Batalha do Mar das Filipinas. No entanto, o nome que perdurou não veio dos planejadores ou dos historiadores, mas dos próprios homens que lutaram. Para os pilotos americanos, o evento ganhou um apelido que, embora informal, descrevia a realidade do combate com uma precisão brutal e inesquecível: The Great Marianas Turkey Shoot, ou, em uma tradução direta, o Grande Tiro aos Perus das Marianas.
A expressão tiro aos perus é um idioma americano que descreve uma caçada ou um confronto extremamente unilateral, onde o alvo é fácil e praticamente indefeso. O nome surgiu espontaneamente durante a própria batalha. Em meio ao caos do primeiro dia, um piloto do porta-aviões USS Lexington teria transmitido pelo rádio uma observação que resumiu a experiência de todos. Ora, isto é como um tiro aos perus dos velhos tempos. A frase se espalhou como fogo pelos conveses e esquadrões. Ela capturava perfeitamente a natureza do que estava acontecendo nos céus. Não se tratava de um duelo equilibrado entre adversários de força semelhante, mas de uma aniquilação sistemática, facilitada por uma esmagadora superioridade tecnológica e tática. O apelido, embora carregado de um humor sombrio, não era um exagero. Ele refletia a eficiência fria com que as defesas americanas desmantelaram onda após onda de ataques japoneses. Este nome, nascido no calor do combate, tornou-se a designação definitiva da batalha, um testemunho direto da experiência dos combatentes sobre a escala da vitória e a magnitude da derrota infligida ao inimigo. Ele define, antes de qualquer análise posterior, o caráter fundamental do confronto. Não foi uma luta, foi uma colheita. A Batalha do Mar das Filipinas não foi um encontro casual, mas o resultado inevitável de meses de planejamento estratégico e do avanço implacável das forças americanas através do Pacífico. Em 1944, a estratégia dos Estados Unidos, conhecida como Salto entre Ilhas, estava em pleno andamento. O método consistia em contornar fortalezas japonesas fortemente defendidas para capturar ilhas estrategicamente vitais, mas menos guarnecidas, estabelecendo uma rota progressiva em direção ao Japão. Cada ilha capturada servia como um degrau para a próxima, aproximando cada vez mais o poderio militar americano do arquipélago japonês. As Ilhas Marianas, que incluem Saipan, Tinian e Guam, representavam o degrau mais crítico de todos. O objetivo final era estabelecer bases aéreas avançadas que pudessem acomodar a mais nova e formidável arma do arsenal americano, o bombardeiro pesado Boeing B-29 Superfortress. Esta aeronave era um salto tecnológico, projetada para voar mais alto, mais rápido e carregar uma carga de bombas maior do que qualquer bombardeiro anterior. No entanto, seu alcance, embora vasto, tinha limites. As bases existentes na China, de onde os B-29 já operavam em pequena escala, apresentavam um pesadelo logístico. Todo o combustível, bombas e suprimentos tinham que ser transportados por via aérea sobre a cordilheira do Himalaia, uma rota perigosa e dispendiosa conhecida como a Corcunda. A captura das Marianas resolveria este problema de forma definitiva. A partir de Tinian e Saipan, os B-29 teriam uma rota direta e desimpedida sobre o oceano para atacar as cidades industriais e os centros militares no coração do Japão, tornando a derrota japonesa uma questão de tempo. Para os estrategistas americanos, as Marianas não eram apenas um objetivo, eram a chave que destrancaria a porta final para a vitória. Para o Império Japonês, a situação era igualmente clara e muito mais desesperadora. As Marianas não eram apenas mais um posto avançado. Elas formavam um pilar fundamental no perímetro defensivo interno do Japão, a chamada Esfera de Defesa Nacional Absoluta. A perda desta linha de defesa significaria que o território nacional japonês estaria, pela primeira vez na guerra, ao alcance direto e sustentado dos bombardeiros inimigos. Seria uma ferida estratégica e psicológica da qual o país talvez não se recuperasse. Manter as Marianas a todo custo tornou-se um imperativo existencial. A liderança militar em Tóquio sabia que a invasão americana era iminente e que este seria o momento e o lugar para arriscar tudo em uma única e decisiva batalha naval. Diante da ameaça, o alto comando da Marinha Imperial Japonesa ativou um plano audacioso e de alto risco, codinome Operação Agou. Este não era um plano para uma simples batalha de atrito. Era uma aposta total, projetada para replicar o sucesso de Pearl Harbor em uma escala ainda maior e aniquilar a frota americana de porta-aviões de uma vez por todas. O plano se baseava na doutrina naval japonesa do asterisco Kantai Kessen asterisco, a batalha decisiva que destruiria a vontade de lutar do inimigo. O vice-almirante Jizaburo Ozawa, comandante da frota japonesa, acreditava ter uma vantagem crucial, o maior alcance de suas aeronaves em comparação com as americanas. Seu plano era lançar seus ataques a centenas de quilômetros de distância, fora do alcance dos aviões de patrulha americanos, atingir os porta-aviões inimigos e, em seguida, voar para bases terrestres em Guam e rota para reabastecer e rearmar, antes de atacar novamente no retorno à sua frota. O tabuleiro de xadrez do Pacífico estava montado. Duas forças colossais, com objetivos mutuamente exclusivos, navegavam em rota de colisão. Para os americanos, era a conquista do ponto de partida para o fim da guerra. Para os japoneses, era a última defesa desesperada de sua terra natal.
O plano japonês, a Operação Agou, era audacioso e fundamentado em uma vantagem específica: o maior alcance de suas aeronaves. A estratégia do vice-almirante Ozawa dependia de lançar seus ataques de uma distância segura, atingindo a frota americana antes que ela pudesse retaliar. Contudo, os americanos possuíam um trunfo que não constava nos cálculos de Ozawa. Uma arma que não podia ser vista a olho nu, mas que anulava completamente a vantagem japonesa. Esta arma era um sistema integrado de detecção e controle, cujo coração pulsava em salas escuras no interior de cada porta-aviões. Antes desta inovação, a guerra naval era um jogo de esconde-esconde em uma escala oceânica. As frotas eram efetivamente cegas, dependendo de aeronaves de reconhecimento para localizar visualmente o inimigo, um processo lento, incerto e frequentemente perigoso. A Batalha de Midway, 2 anos antes, foi decidida em grande parte pela sorte e pelo sucesso de um único avião de patrulha. Mas em 1944, a tecnologia havia mudado as regras do jogo de forma irrevogável. A Marinha dos Estados Unidos havia aperfeiçoado e implementado em larga escala o radar, um acrônimo para Radio Detection and Ranging. Este dispositivo emitia pulsos de ondas de rádio que, ao atingirem um objeto como uma aeronave, eram refletidos de volta para um receptor. Ao medir o tempo que o sinal levava para ir e voltar, o sistema podia determinar a distância, a direção e, com equipamentos mais avançados, a altitude e a velocidade do contato. O radar transformou cada navio capital da frota em um posto de sentinela eletrônico, criando uma teia de vigilância que se estendia por centenas de quilômetros em todas as direções. Mas a simples detecção de um inimigo distante era apenas metade da solução. O verdadeiro avanço estava na forma como essa informação era processada e utilizada. No interior de cada porta-aviões e navio de comando, havia um centro nevrálgico conhecido como Centro de Informações de Combate, ou SIC. Era uma sala com pouca luz, onde os dados brutos de todos os radares da frota eram coletados, filtrados e plotados em um grande mapa tático de acrílico transparente. Neste ambiente, operadores observavam telas de radar que exibiam os contatos como pontos luminosos, enquanto outros, de pé atrás do mapa, escreviam de trás para frente com marcadores de cera, rastreando a posição, o curso e a velocidade de cada formação inimiga. Este centro de comando era o cérebro da defesa da frota. E foi a partir dele que se orquestrou o sistema que os americanos chamavam de Interceptação Controlada do Navio, ou GCI, na sigla em inglês. Quando os radares de busca aérea de longo alcance detectavam as ondas de ataque japonesas se aproximando, muito antes que qualquer contato visual fosse possível, o SIC entrava em ação. Oficiais especializados, conhecidos como diretores de caça, analisavam o quadro tático. Eles não apenas sabiam onde o inimigo estava, mas também podiam prever para onde ele estava indo e qual era seu provável alvo. Com esta inteligência em tempo real, o diretor de caça usava o rádio para se comunicar diretamente com os esquadrões de caças americanos que já estavam no ar, formando a patrulha aérea de combate. Em vez de voar em padrões de busca aleatórios, os pilotos recebiam instruções precisas e diretas. Eles eram vetorados para um ponto de interceptação ideal, recebendo o curso exato a seguir, a altitude para a qual deveriam subir e o número estimado de aeronaves inimigas que iriam encontrar. Desta forma, a frota americana podia ver os ataques japoneses se formando a centenas de quilômetros de distância e posicionar seus caças de forma proativa, não reativa. A armadilha estava montada muito antes que os pilotos japoneses soubessem que estavam em perigo. O plano de Ozawa, baseado em um ataque surpresa de longa distância, estava fadado ao fracasso antes mesmo que o primeiro avião japonês decolasse. Eles voavam cegamente para uma parede de aço e fogo perfeitamente posicionada. Para cada ponto luminoso que surgia nas telas de radar, para cada contato inimigo plotado nos mapas táticos do Centro de Informações de Combate, a frota americana possuía uma resposta. Essa resposta era uma máquina de guerra projetada com um propósito singular e letal: a superioridade aérea absoluta. O caça era o Grumman F-6F Hellcat. Se o radar e o GCI eram os olhos e o cérebro do sistema de defesa, o Hellcat era sua lâmina afiada, a ferramenta que executaria a interceptação com uma eficiência devastadora. Sua chegada em grande número ao Teatro de Operações do Pacífico em 1943 marcou um ponto de virada fundamental na guerra aérea. A necessidade do Hellcat nasceu das duras lições aprendidas nos primeiros anos do conflito. Seu antecessor, o F-4F Vildka, era uma aeronave robusta e confiável, mas que frequentemente se via em desvantagem tática contra o ágil e veloz Mitsubishi A6M0. Os pilotos americanos compensavam as deficiências de sua aeronave com táticas superiores e uma construção mais resistente,
mas a Marinha sabia que precisava de um caça que pudesse enfrentar o Zero em seus próprios termos e superá-lo. A Grumman Aircraft Engineering Corporation, ouvindo atentamente o feedback dos pilotos de combate que retornavam do Pacífico, projetou o Hellcat não para ser uma cópia do Zero, mas para ser o seu antídoto. A filosofia de design era pragmática e focada nos pontos fortes da indústria americana. Em vez de tentar igualar a manobrabilidade extrema do Zero, que era alcançada à custa de uma construção leve e da ausência de blindagem, o Hellcat foi construído em torno de 3 pilares: potência, poder de fogo e resistência. O coração da aeronave era o motor radial Pratt & Whitney R2800 Double Vaz, um motor de 18 cilindros capaz de gerar mais de 2.000 cavalos de potência. Este motor massivo dava ao Hellcat uma excelente taxa de subida e uma velocidade superior à do Zero, especialmente em altitudes mais elevadas. Isso permitia que os pilotos americanos ditassem os termos do combate, utilizando táticas de Boone Anderson, mergulhando sobre seus alvos a alta velocidade, disparando uma rajada devastadora e usando a potência do motor para subir rapidamente e se reposicionar para um novo ataque, negando ao Zero a chance de se engajar em um combate de curvas de baixa velocidade, onde ele se destacava. O poder de fogo era igualmente esmagador. O Hellcat era armado com 6 metralhadoras Browning M2 calibre .50, montadas 3 em cada asa. Com uma alta cadência de tiro e um grande suprimento de munição, essas 6 armas podiam projetar uma massa de metal que simplesmente desintegrava as frágeis estruturas das aeronaves japonesas. Um curto disparo bem colocado era mais do que suficiente para incendiar, desmembrar ou destruir qualquer caça ou bombardeiro inimigo. Finalmente, havia sua resistência. O Hellcat era uma aeronave notoriamente robusta, apelidada de Grumman Iron Works por seus pilotos. Possuía blindagem significativa ao redor do cockpit para proteger o piloto, vidros à prova de balas e, crucialmente, tanques de combustível autosselantes. Esta combinação significava que o Hellcat podia absorver uma quantidade impressionante de danos e ainda assim trazer seu piloto de volta para casa. Essa capacidade de sobrevivência não apenas salvava vidas valiosas, mas também preservava a experiência de pilotos veteranos, um recurso que a essa altura da guerra o Japão já não conseguia mais repor. O Hellcat era, portanto, a combinação perfeita de poder de fogo e durabilidade, uma plataforma de armas estável e formidável que representava a materialização da doutrina de guerra americana: usar a superioridade industrial e tecnológica para alcançar a vitória com o menor custo humano possível. Do outro lado do confronto, a perspectiva era radicalmente diferente. Para a Marinha Imperial Japonesa, a Operação Agou representava a última e maior esperança de reverter o curso da guerra no Pacífico. A estratégia não se baseava em uma paridade tecnológica, pois a essa altura do conflito, o Japão já estava ciente do crescente abismo industrial e técnico entre suas forças e as dos Estados Unidos. Em vez disso, a esperança japonesa residia em uma combinação de 3 fatores fundamentais: o alcance superior de suas aeronaves, a habilidade de seus pilotos e o uso esmagador da massa numérica. A missão designada aos aviadores navais era inequívoca e de importância existencial: localizar a frota americana, furar sua tela defensiva de caças e afundar seus porta-aviões, o coração de seu poder naval. Os pilotos que se preparavam nos conveses dos 9 porta-aviões japoneses eram um reflexo do estado da aviação naval do Império em 1944. Entre eles estavam veteranos endurecidos, homens que haviam participado das vitórias espetaculares dos primeiros anos da guerra, desde Pearl Harbor até o Oceano Índico. Estes pilotos possuíam uma perícia de voo e um instinto de combate excepcionais, forjados em centenas de horas de combate real. No entanto, eles eram um recurso cada vez mais escasso. Anos de guerra de atrito, especialmente as perdas catastróficas em Midway e nas longas campanhas das Ilhas Salomão, haviam dizimado as fileiras dos pilotos mais experientes. Para preencher as lacunas, o Japão havia acelerado seus programas de treinamento, mas os novos aviadores, embora corajosos e dedicados, não possuíam a mesma profundidade de experiência. Eles voavam em aeronaves que, embora eficazes no início da guerra, agora mostravam sua idade. O principal caça, o Mitsubishi A6M0, ainda era uma aeronave extraordinariamente ágil, mas sua falta de blindagem e de tanques de combustível autosselantes o tornava extremamente vulnerável ao poder de fogo do Hellcat. Os bombardeiros de mergulho Aichi D3 Aval e os bombardeiros torpedeiros Nakajima B5N Kate eram lentos e pouco manobráveis, tornando-se alvos fáceis se fossem interceptados antes de atingir seus objetivos. A liderança naval japonesa estava ciente dessas deficiências, e foi por isso que a estratégia da Operação Agou foi desenhada para contorná-las. O plano dependia de ataques em ondas massivas, com a intenção de sobrecarregar as defesas americanas através do puro peso dos números. A teoria por trás dessa tática era lógica.
Os japoneses lançariam várias formações de ataque, compostas por dezenas de caças, bombardeiros de mergulho e torpedeiros. A primeira onda teria a função de atrair e engajar a Patrulha Aérea de Combate Americana, a CAP. Acreditava-se que, mesmo que esta primeira onda sofresse perdas pesadas, ela conseguiria desorganizar a defesa americana, puxando os caças Hellcat para longe da frota e esgotando sua munição e combustível. Isso, em teoria, abriria um corredor para as ondas subsequentes, que poderiam então atacar os porta-aviões com menos oposição. Os pilotos japoneses confiavam em sua habilidade de navegação de longa distância e em sua disciplina de voo e formação para executar este plano complexo. Eles acreditavam que seu espírito de luta e sua perícia poderiam compensar a inferioridade de seus equipamentos. Eles esperavam encontrar uma patrulha de caças, lutar contra ela e, através de sacrifício e determinação, abrir caminho. O que eles não sabiam era que não estavam voando para enfrentar uma simples patrulha, mas sim um sistema de defesa integrado, que já os observava e preparava sua destruição muito antes que o primeiro navio americano aparecesse no horizonte. A primeira grande incursão japonesa foi detectada não pelo brilho do sol em uma carlinga distante, mas como uma série de impulsos eletrônicos em uma tela de radar. A mais de 200 quilômetros de distância da frota americana, os operadores de radar a bordo dos porta-aviões e navios de escolta começaram a registrar múltiplos contatos. Nos Centros de Informações de Combate, o CICS, a atmosfera não era de pânico, mas de uma eficiência focada e metódica. Os pontos luminosos que surgiam nas telas representavam a materialização da ameaça que todos esperavam. Eram a primeira onda da Operação Agou, uma formação massiva de aproximadamente 70 aeronaves voando em direção à Quinta Frota. A informação foi rapidamente plotada nos grandes mapas táticos de acrílico, permitindo que os oficiais no comando visualizassem o tamanho, a velocidade e o curso do ataque inimigo em tempo real. Não houve gritos de alarme ou ordens apressadas transmitidas pela rede de rádio. O sistema americano, treinado e aperfeiçoado ao longo de meses de combate, foi projetado para responder a este exato cenário com precisão calculada. A superioridade não estava apenas nas máquinas, mas no processo. Enquanto os pilotos japoneses navegavam por instrumentos e referências visuais sobre um oceano sem marcas, os americanos já sabiam exatamente de onde eles vinham e para onde iam. Foi neste momento que a voz calma e metódica do diretor de caça soou nos fones de ouvido dos pilotos da Patrulha Aérea de Combate. A transmissão era curta, direta e desprovida de qualquer emoção. Era a linguagem da guerra eletrônica, Vectores 270, Anjos 15. A comunicação era um código de eficiência letal, perfeitamente compreendido por cada piloto no ar. Vectores 270 era uma instrução de curso. Significava que os esquadrões de caça deveriam virar e seguir o rumo de 270 graus, ou seja, diretamente para o oeste, na direção da força de ataque que se aproximava. Não era uma busca aleatória, era uma rota de interceptação precisa, calculada para colocá-los diretamente no caminho dos bombardeiros e caças japoneses. A segunda parte do comando, Anjos 15, era igualmente crucial. Anjos era o jargão padrão para altitude, medido em milhares de pés. 15 significava que os Hellcats deveriam subir para uma altitude de 15.000 pés. Esta não era uma altitude arbitrária. Foi escolhida para dar aos pilotos americanos a vantagem tática decisiva. Ao se posicionarem acima da formação inimiga que se aproximava, eles poderiam iniciar o combate mergulhando sobre seus alvos, ganhando velocidade e energia, uma manobra que maximizava a performance do Hellcat e colocava as aeronaves japonesas em uma desvantagem imediata e fatal. Para os pilotos dos Hellcats que circulavam em patrulha, a instrução era um comando absoluto, a manifestação da inteligência invisível que os guiava. Eles não precisavam ver o inimigo. O diretor de caça no navio-mãe era seus olhos, estendendo sua visão por centenas de quilômetros. Imediatamente, dezenas de caças Hellcat, com seus potentes motores Double Vaz, iniciaram uma subida coordenada, posicionando-se em camadas defensivas, exatamente como instruído. Eles formaram uma barreira no céu, um ponto de encontro predeterminado no vasto vazio do oceano, escolhido não por acaso, mas por cálculo. Os pilotos japoneses, por sua vez, continuavam seu voo, alheios ao fato de que seu ataque surpresa já havia sido detectado, analisado e que uma recepção estava sendo meticulosamente preparada. Eles voavam em direção ao que acreditavam ser uma frota desavisada, mas, na realidade, estavam se dirigindo diretamente para uma emboscada perfeitamente orquestrada. A batalha ainda não havia começado com o disparo de uma única bala, mas, em termos táticos, já estava sendo vencida no SIC. A armadilha estava montada. Para os pilotos japoneses,
O voo sobre a vastidão do oceano era a fase final de um plano meticulosamente elaborado. A longa jornada desde os seus porta-aviões, operando no limite do alcance de suas aeronaves, era um teste de navegação e resistência. A confiança deles se baseava em uma premissa tática fundamental. Eles encontrariam uma patrulha aérea de combate americana, a CAP, operando como uma tela defensiva dispersa. A estratégia era usar o peso de seus números para romper essa tela em um ponto específico, criando uma brecha para os bombardeiros atingirem os alvos principais, os porta-aviões americanos. Eles esperavam um combate intenso, mas um que pudessem vencer através da habilidade e do sacrifício, abrindo caminho para as ondas de ataque seguintes. O que eles encontraram, no entanto, não era nada que seus manuais de treinamento ou sua experiência de combate pudessem ter previsto. A visão que se materializou diante deles foi um choque sistêmico. Onde deveria haver um punhado de caças em patrulha, havia uma formação organizada e profunda, posicionada com uma precisão geométrica que sugeria um conhecimento prévio de sua chegada. O céu à frente, crucialmente, acima deles, estava repleto de pontos escuros. Inicialmente, poderiam ser confundidos com distorções na atmosfera quente do Pacífico, mas rapidamente, esses pontos ganharam forma e substância. Não era uma patrulha dispersa, era um muro de caças americanos. Os Hellcats haviam sido posicionados não de forma reativa, mas proativa, formando múltiplas camadas de defesa em diferentes altitudes, cada esquadrão aguardando em seu setor designado. Eles não estavam procurando pelo inimigo, eles estavam esperando por ele em um ponto de interceptação predeterminado. A posição tática dos americanos era, em todos os aspectos, perfeita. Eles possuíam a vantagem da altitude, um dos princípios mais fundamentais do combate aéreo. Estar acima do adversário permite ao piloto converter energia potencial em energia cinética, mergulhando para ganhar uma velocidade muito superior à do inimigo, ditando o momento e o ângulo do ataque. Além disso, os esquadrões de Hellcats haviam sido vetorados para se posicionarem com o sol da manhã do Pacífico às suas costas. Para os pilotos japoneses, isso transformou o céu em uma cortina de brilho ofuscante. Eles tinham que olhar diretamente para o sol para ver seus agressores, que apareciam como silhuetas escuras e velozes emergindo do clarão, tornando quase impossível mirar ou realizar manobras defensivas eficazes a tempo. A confiança que sustentou os aviadores japoneses durante as longas horas de voo evaporou em segundos, substituída pela constatação brutal de que haviam voado diretamente para uma emboscada. A coordenação inimiga era de uma ordem de magnitude diferente do que já haviam enfrentado. A sensação não era a de iniciar uma batalha, mas de ter chegado ao local de sua própria execução. Os pontos pretos no céu, antes distantes e indefinidos, começaram a se transformar. Eles cresceram rapidamente, assumindo a forma inconfundível do Grumman F-6F Hellcat, uma fuselagem robusta, asas retas e um motor radial massivo. Vistos de frente, enquanto iniciavam seu mergulho, eles se assemelhavam a cruzes escuras caindo do céu. O confronto que se seguiu não foi um duelo de manobras ou uma troca de tiros prolongada. Foi imediato, violento e totalmente unilateral. A parede de caças americanos inclinou suas asas e mergulhou, transformando a armadilha tática em uma torrente de aço e fogo. O que se seguiu desafia a lógica convencional da guerra aérea. O confronto não foi um duelo, uma troca de manobras e contramanobras entre adversários de igual para igual. Foi uma execução metódica, conduzida com uma velocidade e uma eficiência que transformaram o céu em um campo de extermínio. Os pilotos americanos, mergulhando de uma posição de vantagem tática absoluta, não precisavam se engajar em combates prolongados. A tática era simples e devastadora. Alinhar um alvo, disparar uma rajada curta e precisa das 6 metralhadoras calibre .50 e usar a energia superior do Hellcat para subir novamente, reposicionando-se para o próximo alvo. As aeronaves japonesas, particularmente os bombardeiros, eram incapazes de se defender contra este tipo de ataque vertical de alta velocidade. Em um dos setores de combate mais intensos, os relatos dos pilotos e os registros dos navios descrevem a aniquilação quase completa da primeira grande leva de ataque japonesa em um espaço de tempo incrivelmente curto. As estatísticas oficiais, compiladas após a batalha, continuam a ser assombrosas e servem como principal testemunho da natureza unilateral do confronto. Em um período de aproximadamente 15 minutos, desde o contato inicial até a desintegração da formação inimiga, cerca de 70 aeronaves japonesas foram confirmadas como abatidas. Este número, por si só, é extraordinário. Mas quando analisado em termos de cadência, ele se torna quase inacreditável. Representa uma média de quase 5 aeronaves inimigas destruídas a cada 60 segundos. Para os pilotos americanos,
A sucessão de alvos era tão rápida que muitos relataram ter que interromper um ataque a um avião em chamas para se concentrar em outro que passava por sua mira. A combinação da robustez do Hellcat e do seu imenso poder de fogo com a fragilidade das aeronaves japonesas, que não possuíam blindagem ou tanques de combustível autosselantes, produziu resultados terríveis. As rajadas das metralhadoras americanas não apenas danificavam os aviões inimigos, elas os desintegravam no ar. Asas eram arrancadas, fuselagens se partiam e tanques de combustível explodiam em bolas de fogo instantâneas. A primeira onda de ataque japonesa, a ponta de lança da Operação Agou, foi, para todos os efeitos práticos, triturada. O objetivo principal da missão japonesa era afundar os porta-aviões americanos, o coração da Quinta Frota. No entanto, a esmagadora maioria dos pilotos desta primeira incursão jamais chegou a ter um contato visual com seus alvos. A defesa em camadas, orquestrada pelo radar e executada pelos Hellcats, funcionou com uma perfeição letal. A batalha foi vencida a dezenas de quilômetros de distância da frota, garantindo que a principal ameaça fosse neutralizada muito antes de poder se materializar. O que deveria ser o ataque mais poderoso da Marinha Imperial Japonesa foi transformado em uma estatística de perdas, um testemunho da nova realidade da guerra naval no Pacífico. O espaço aéreo onde o combate se desenrolava transformou-se em um ambiente de sobrecarga sensorial, definido por elementos visuais e sonoros distintos que, juntos, compunham a realidade da batalha. Para um observador, o céu deixou de ser um fundo azul e passivo para se tornar uma tela tridimensional onde a física do combate era pintada em tempo real. O elemento visual mais proeminente eram as linhas de luz coloridas que riscavam o ar em todas as direções. Eram os projéteis traçantes, uma ferramenta essencial na guerra aérea da época. Cada lado empregava munição traçante com composições químicas diferentes, resultando em assinaturas visuais únicas. As 6 metralhadoras calibre 50 dos Hellcats americanos disparavam projéteis que deixavam um rastro verde brilhante, permitindo que os pilotos ajustassem sua mira durante as rajadas e visualizassem a trajetória de suas balas até o alvo. Em contraste, os canhões de 20 mm e as metralhadoras de 7,7 mm das aeronaves japonesas emitiam traçantes de uma cor laranja avermelhada. O resultado era uma teia complexa e mortal de linhas verdes e laranjas que se cruzavam, convergiam e terminavam abruptamente em clarões de impacto. A esta cacofonia visual somava-se uma paisagem sonora igualmente intensa. O som dominante era o ruído dos motores das aeronaves, cada um com sua própria assinatura acústica. O motor Pratt Whitney R2800 Double Vaz do Hellcat produzia um rugido grave e potente, o som de uma máquina pesada e poderosa operando em sua capacidade máxima. Do lado japonês, os motores Sakai dos caça-zero e os Kinsei dos bombardeiros de mergulho tinham um tom mais agudo e anasalado. O som combinado de centenas desses motores em um espaço aéreo confinado criava um zumbido constante e opressivo, a base sonora sobre a qual os ruídos mais agudos do combate eram sobrepostos. O matraquear rápido e denso das 6 metralhadoras Browning M2 de um Hellcat era inconfundível, um som de rasgo que durava apenas alguns segundos, mas que era capaz de descarregar centenas de projéteis. Este som era frequentemente respondido pelo baque mais lento e pesado dos canhões japoneses de 20 mm, que disparavam projéteis explosivos. As explosões adicionavam a pontuação final a esta composição. Havia o impacto seco e metálico de balas atingindo a fuselagem de uma aeronave, seguido quase que instantaneamente pela desintegração estrutural. Mas o som mais definitivo era a explosão surda e profunda de um tanque de combustível se incendiando. As aeronaves japonesas, sem tanques autosselantes, eram particularmente suscetíveis a isso. Um único projétil incendiário no lugar certo era suficiente para transformar um avião em uma bola de fogo que se desfazia em uma nuvem de fumaça preta e oleosa. Para os homens nos conveses dos navios da frota americana, localizados a dezenas de quilômetros de distância, a batalha era um espetáculo distante e silencioso. Eles não podiam ouvir os motores ou as metralhadoras, mas podiam ver as consequências. O céu, antes limpo, começou a ser preenchido por rastros de fumaça que marcavam as trajetórias finais das aeronaves abatidas. Pequenos clarões de luz indicavam explosões no ar, e, ocasionalmente, um pedaço maior de destroço em chamas podia ser visto caindo em direção ao mar. Era uma visão terrível em sua escala, mas fascinante em sua demonstração de poder. Eles testemunhavam, de uma distância segura, a eficiência de sua própria tela defensiva, um escudo impenetrável que operava muito além do horizonte. Aquela sinfonia mortal de traçantes, ruídos de motor e explosões não era apenas um caos aleatório, era o som e a imagem de um sistema de defesa funcionando com perfeição mecânica. A eficácia da patrulha de caças era inegável, mas a vastidão do combate aéreo significava que,
Por pura chance ou pela determinação de um piloto, uma aeronave inimiga poderia ocasionalmente romper a primeira linha de defesa. Para esses poucos aviadores japoneses que, por um milagre de habilidade ou sorte, conseguiam passar pelo enxame de Hellcats, a sensação de alívio seria tragicamente curta. Eles não encontravam um caminho livre para os porta-aviões. Em vez disso, emergiam do caos do combate aéreo para enfrentar uma segunda linha de defesa, uma barreira final que era, em muitos aspectos, ainda mais impessoal e letal. Esta defesa não era composta por mais caças, mas pela própria frota, que se transformava em uma plataforma de artilharia antiaérea flutuante de uma escala sem precedentes. O que aguardava qualquer avião que se aproximasse era uma tecnologia que representava um dos avanços mais significativos da guerra, o projétil de proximidade, tecnicamente conhecido como espoleta VT. Antes de sua introdução, a artilharia antiaérea dependia de dois métodos de detonação, ambos com falhas inerentes. O primeiro era o impacto direto, que exigia a tarefa quase impossível de acertar um alvo pequeno e rápido a quilômetros de distância com um projétil não guiado. O segundo método usava espoletas de tempo, que eram ajustadas para detonar o projétil após um período predeterminado de voo, na esperança de que ele estivesse perto do alvo naquele exato momento. Este método era impreciso, dependendo de cálculos complexos de distância, altitude e velocidade do alvo, que mudavam constantemente. O projétil de proximidade eliminou essa incerteza. Cada projétil de 5 polegadas disparado pelos destroyers e cruzadores da frota continha um dispositivo notável, um radiotransmissor e receptor em miniatura, robusto o suficiente para suportar a força do disparo do canhão. Durante o voo, este dispositivo emitia um padrão contínuo de ondas de rádio. Quando o projétil passava perto de um objeto condutor, como a fuselagem metálica de uma aeronave, as ondas de rádio eram refletidas de volta para o receptor no projétil. O circuito eletrônico era projetado para detectar uma mudança específica na força do sinal refletido, um sinal que indicava que o alvo estava dentro de um raio letal predefinido, geralmente cerca de 20 metros. No instante em que essa condição era satisfeita, a espoleta detonava a carga explosiva do projétil. O resultado era uma revolução na eficácia da defesa antiaérea. Não era mais necessário um impacto direto. A aeronave inimiga só precisava voar perto da trajetória do projétil para ser destruída. A detonação criava uma esfera de estilhaços de metal em alta velocidade que rasgava a estrutura do avião, danificava superfícies de controle, perfurava tanques de combustível ou matava o piloto. Para o piloto japonês que havia sobrevivido ao encontro com os Hellcats, o céu à sua frente se enchia de repente com nuvens negras de fumaça dessas explosões, cada uma representando uma zona de morte invisível. Este sistema era a camada final de um mecanismo de defesa integrado. Os caças e a artilharia da frota não operavam de forma independente. Eles funcionavam como engrenagens perfeitamente sincronizadas de uma única máquina de guerra. A patrulha de caças era a primeira engrenagem, responsável por interceptar as ondas de ataque em massa a longa distância, quebrando suas formações e dizimando seus números. A artilharia antiaérea era a segunda engrenagem, projetada para lidar com os vazamentos, os poucos aviões que conseguiam passar. Se a porta da frente, guardada pelos Hellcats, falhasse em deter um agressor, a porta dos fundos, protegida por uma parede de aço e eletrônica, se fechava com uma finalidade absoluta. Esta sinergia garantiu que a frota americana permanecesse praticamente intocável, transformando a aproximação final em uma missão suicida com uma probabilidade de sucesso estatisticamente insignificante. A evidência do resultado da batalha não se limitava às comunicações de rádio ou aos relatórios dos pilotos que retornavam aos seus porta-aviões. A prova mais tangível e irrefutável do que havia acontecido estava visível na superfície do oceano. O mar abaixo do teatro de combate aéreo contava sua própria história, uma narrativa silenciosa escrita em destroços e óleo. Onde antes havia apenas a vastidão azul do Pacífico, agora se estendia um campo de detritos que marcava os locais exatos onde as formações japonesas haviam sido interceptadas e sistematicamente destruídas. A batalha aérea, com toda sua velocidade e violência, havia terminado, mas suas consequências físicas permaneceriam flutuando por horas, um testemunho silencioso da escala da aniquilação. Para os navios da frota americana e para as aeronaves de patrulha que sobrevoavam a área após os confrontos, a visão era sóbria e definitiva. O oceano estava pontilhado por inúmeras manchas de óleo, cada uma marcando o ponto de impacto de uma aeronave. Essas manchas expandiam-se lentamente, criando um brilho iridescente na superfície da água, um sinal inconfundível da libertação de combustível e lubrificantes de tanques e motores rompidos. No centro de muitas dessas manchas, era possível ver os restos flutuantes das aeronaves. Não eram aviões inteiros que haviam feito pousos forçados na água. Eram fragmentos de metal retorcido,
seções de fuselagem irreconhecíveis, pedaços de asas e empenagens. O poder de fogo das metralhadoras calibre .50 dos Hellcats e a natureza frágil das aeronaves japonesas garantiam que a maioria fosse destruída de forma catastrófica no ar, chegando ao mar já em pedaços. Cada um desses locais de destroços representava um fim triplo. Era o túmulo de uma aeronave, uma máquina de guerra que havia sido produzida com recursos escassos e transportada por milhares de quilômetros para este confronto decisivo. Era também, inevitavelmente, o túmulo de seu piloto e, em muitos casos, de sua tripulação. Para a esmagadora maioria dos aviadores japoneses abatidos sobre o oceano aberto, a queda na água representava o fim. A distância de sua própria frota e a natureza violenta da destruição de suas aeronaves eliminavam qualquer possibilidade de resgate. Eles eram perdidos para o mar, juntamente com sua experiência e habilidade de combate, um recurso humano que o Japão já não tinha como repor. Finalmente, cada mancha de óleo e destroço flutuante era o túmulo das esperanças da Marinha Imperial Japonesa depositadas na Operação Agou. O plano dependia do sucesso de seus ataques aéreos para neutralizar os porta-aviões americanos. A evidência flutuando na superfície do mar das Filipinas demonstrava, sem margem para dúvidas, o fracasso total dessa estratégia. A força de ataque, que deveria ter quebrado a espinha dorsal da frota inimiga, havia sido ela mesma quebrada muito antes de atingir seus alvos. O campo de destroços não estava concentrado em uma única área perto da frota americana. Estava espalhado por uma vasta extensão do oceano, marcando sucessivos pontos onde as defesas americanas interceptaram e derrotaram cada uma das ondas de ataque. O mar, portanto, não era apenas o cenário da batalha. Ele se tornou o registro final e silencioso de sua conclusão, um arquivo flutuante que confirmava a magnitude da vitória americana e a profundidade da derrota japonesa. O confronto no Mar das Filipinas não se limitou ao primeiro dia de combate. O que começou com a aniquilação dos ataques aéreos japoneses em 19 de junho de 1944 continuou no dia seguinte, quando a frota americana passou da defesa para a ofensiva. Ao longo desses 2 dias, a escala da batalha solidificou seu lugar na história naval como um dos confrontos mais unilaterais já registrados. Quando as armas finalmente silenciaram e os relatórios de danos foram compilados, os números brutos contaram uma história inequívoca de vitória esmagadora e derrota catastrófica. A contabilidade final não era apenas uma lista de perdas, mas o atestado de óbito da aviação naval japonesa como uma força de combate eficaz. Ao final dos 2 dias, o balanço final selou o destino do Japão. Fontes históricas consolidadas estimam a perda japonesa em mais de 600 aeronaves. Este número é, por si só, avassalador, mas sua composição revela a profundidade do desastre. Cerca de 400 dessas aeronaves foram destruídas em combate direto no dia 19 de junho, abatidas pelos caças Hellcat ou pela artilharia antiaérea da frota. As restantes foram perdidas com o afundamento de seus navios-mãe. A perda de material aéreo foi acompanhada por uma perda naval igualmente devastadora. 3 porta-aviões da frota japonesa foram afundados. O asterisco Tai asterisco, a nau capitânia do almirante Ozawa e o mais novo e avançado porta-aviões do Japão, foi atingido por um único torpedo do submarino americano USS Albacore no primeiro dia. Danos aparentemente controláveis levaram a um acúmulo de vapores de combustível que, horas depois, resultaram em uma explosão interna massiva que destruiu o navio. O porta-aviões veterano asterisco Shakaku asterisco teve um destino semelhante, afundado por torpedos do submarino USS Kavala. No dia seguinte, durante a perseguição americana, o porta-aviões asterisco e asterisco foi atingido por bombardeiros torpedeiros do USS Belial Wood e afundou após ser consumido por incêndios. As perdas americanas, em comparação, foram uma fração mínima desses números. Durante os 2 dias de operação, um total de 123 aeronaves americanas foram perdidas. No entanto, é fundamental notar que a maioria dessas perdas, aproximadamente 80 aeronaves, não ocorreu em combate direto com o inimigo. Elas foram o resultado do ataque de longo alcance lançado pelos americanos no final da tarde de 20 de junho. Voando no limite de seu alcance para atingir a frota japonesa em retirada, muitos pilotos tiveram que retornar aos seus porta-aviões na escuridão total, uma das manobras mais perigosas da aviação naval. A consequência foram pousos noturnos difíceis, acidentes nos conveses e aeronaves que ficaram sem combustível e tiveram que ser abandonadas no mar. As perdas em combate aéreo direto contra aeronaves japonesas foram notavelmente baixas, na casa de 20 a 30 aviões. Nenhum navio da frota americana foi afundado ou sofreu danos significativos. O gráfico de perdas, portanto, não mostrava apenas uma disparidade, ele ilustrava uma aniquilação. Para cada aeronave americana perdida em combate,
os japoneses perderam mais de 10. A Batalha do Mar das Filipinas custou ao Japão não apenas seu material bélico, mas também o núcleo de sua aviação naval, incluindo centenas de pilotos e tripulantes experientes, um recurso que sua indústria e seus programas de treinamento já não conseguiam mais repor. A espinha dorsal da Força Aérea Embarcada Japonesa, que havia dominado o Pacífico em 1941 e 1942, havia sido permanentemente quebrada. A partir daquele ponto, os porta-aviões japoneses que sobreviveram seriam pouco mais do que cascos vazios, desprovidos de aeronaves e, mais importante, dos pilotos qualificados para voá-las. A batalha estava terminada, e com ela, qualquer esperança realista que o Japão pudesse ter de reverter o curso da guerra no mar. Apesar da magnitude da destruição material, o golpe mais devastador infligido ao Japão durante a Batalha do Mar das Filipinas não foi a perda de seus navios ou de suas aeronaves. Uma fábrica, por mais sobrecarregada que estivesse, poderia eventualmente construir um novo caça ou um novo bombardeiro. Um estaleiro poderia, com o tempo, lançar um novo porta-aviões. Contudo, o que a indústria de guerra japonesa não podia fabricar sob demanda era o recurso mais valioso e frágil de todos, o piloto naval experiente. A perda de centenas de seus aviadores mais qualificados em um período de apenas 2 dias representou um golpe do qual a Marinha Imperial não se recuperaria. Este foi o dano verdadeiramente irrecuperável da batalha. Para entender a profundidade desta perda, é preciso compreender a natureza da aviação naval japonesa. Antes da guerra, o programa de treinamento para pilotos da Marinha Imperial era um dos mais rigorosos e seletivos do mundo. Levava anos para formar um único aviador, e apenas uma pequena fração dos candidatos conseguia completar o processo. O resultado foi a criação de uma elite de combate, um quadro de pilotos com uma perícia de voo, navegação e pontaria quase inigualável no início do conflito. Foram esses homens que executaram os ataques a Pearl Harbor, que afundaram navios de guerra britânicos no Oceano Índico e que dominaram os céus do Pacífico nos primeiros 6 meses da guerra. No entanto, essa política de criar uma pequena elite, em vez de um grande número de pilotos competentes, tinha uma falha fatal. Ela era incapaz de absorver perdas em larga escala. A guerra de atrito, especialmente nas campanhas brutais das Ilhas Salomão e da Nova Guiné, já havia começado a sangrar este quadro de veteranos. A Batalha do Mar das Filipinas não apenas continuou esse processo, ela o acelerou a um ponto de colapso. Em apenas 48 horas, o Japão perdeu uma geração inteira de líderes de esquadrão, instrutores de voo e veteranos de combate. Eram homens que possuíam milhares de horas de voo, um conhecimento instintivo de táticas aéreas e a capacidade de liderar formações complexas em missões de longo alcance sobre o oceano. Essa experiência, acumulada ao longo de uma década, foi aniquilada em questão de minutos. O resultado foi imediato e catastrófico para a capacidade de combate do Japão. Os porta-aviões que sobreviveram à batalha tornaram-se, efetivamente, cascos ocos. Faltavam-lhes os grupos aéreos qualificados para operar a partir de seus conveses. Os programas de treinamento acelerados no Japão conseguiam produzir novos pilotos, mas estes eram jovens com poucas horas de voo, treinamento inadequado e nenhuma experiência de combate real. Eles não eram capazes de executar as complexas missões de navegação e ataque que eram a base da doutrina naval japonesa. Esta perda de habilidade forçou uma mudança desesperada na tática, levando diretamente à adoção dos ataques kamikaze alguns meses depois. A lógica era sombria. Se os novos pilotos não podiam mais esperar sobreviver a uma missão de bombardeio convencional contra as defesas americanas, seu sacrifício poderia ser mais eficaz se a própria aeronave fosse usada como uma arma guiada. A partir daquele momento, a ameaça representada pela aviação naval japonesa, que havia aterrorizado os aliados desde 1941, foi permanentemente neutralizada. Nos confrontos navais subsequentes, como a Batalha do Golfo de Leyte, os porta-aviões japoneses seriam usados principalmente como iscas, desprovidos de uma força de ataque significativa. O domínio aéreo americano sobre as Marianas, e por extensão, sobre o Pacífico Central, foi consolidado de forma absoluta. A batalha não apenas garantiu o sucesso da invasão de Saipan e Tinian, ela garantiu que os bombardeiros B-29 que em breve operariam a partir daquelas ilhas o fariam sem qualquer ameaça séria de interceptação por parte da aviação naval inimiga. O grande tiro aos Perus não afundou apenas navios, ele extinguiu a habilidade, a experiência e a alma da Força Aérea Embarcada do Japão. O grande tiro aos Perus das Marianas não foi apenas uma batalha, foi a demonstração final de um novo paradigma de guerra naval, um ponto de inflexão que provou que os confrontos futuros não seriam decididos apenas pela coragem ou pela habilidade individual, mas pela integração sistêmica da tecnologia com a tática. O que se viu no céu do Mar das Filipinas foi a validação de uma doutrina de combate inteiramente nova,
Uma guerra travada tanto nas salas de radar e nos centros de comando quanto nos coquetes dos caças. Foi uma guerra de coordenação precisa, onde cada esquadrão no ar era uma peça em um tabuleiro de xadrez tridimensional, movida não por instinto, mas por instruções diretas e calculadas, baseadas em informações perfeitas. A capacidade de centralizar a inteligência e disseminá-la em tempo real para os combatentes na linha de frente anulou a iniciativa do inimigo e transformou a defesa em uma emboscada científica. Esta coordenação era impossível sem a base tecnológica sobre a qual foi construída, o radar. O radar não foi apenas uma ferramenta. Foi o elemento que redefiniu o próprio conceito de campo de batalha. Ele estendeu a visão da frota por centenas de quilômetros, eliminando o nevoeiro da guerra e transformando a incerteza em certeza matemática. O plano japonês, dependente do sigilo e da surpresa de um ataque de longa distância, foi tornado obsoleto antes mesmo de seu lançamento. A guerra passou a ser vencida por quem via primeiro, e o radar garantiu que os americanos sempre teriam essa vantagem. A interceptação controlada a partir do navio não foi um ato de combate, mas a consequência lógica de possuir informações superiores. Foi a aplicação da ciência para resolver um problema tático, posicionando a força no lugar exato e no momento exato para obter o máximo efeito. Essa superioridade tecnológica era, por sua vez, um produto direto da esmagadora superioridade industrial americana. O F-6F Hellcat não era apenas uma aeronave, era a manifestação física da capacidade industrial de uma nação. Sua construção robusta, seu motor potente e seu armamento pesado eram resultado de linhas de montagem que operavam com uma eficiência que o Japão não podia igualar. Enquanto o Japão produzia aeronaves que eram obras de arte em termos de agilidade, os Estados Unidos produziam plataformas de armas projetadas para sobreviver, para infligir o máximo de dano e para serem fabricadas em massa. A batalha foi, em última análise, um confronto entre a produção artesanal e a produção industrial, e o resultado foi inevitável. A capacidade de absorver perdas e de colocar em campo equipamentos consistentemente superiores garantiu que, mesmo que a batalha se prolongasse, o resultado final nunca esteve em dúvida. A convergência de todos esses elementos, coordenação, radar e poder industrial, resultou em uma aplicação de tática precisa que beirava a perfeição. Os pilotos americanos não foram simplesmente enviados para lutar. Eles foram posicionados para vencer. A vantagem da altitude, o posicionamento em relação ao Sol, a formação em camadas defensivas, nada disso foi acidental. Foi o resultado de um sistema projetado para maximizar cada vantagem e minimizar cada risco. O ferro americano, a massa de aço contida em seus navios e aeronaves, era a força bruta da nação. Mas foi a orientação fornecida pelas ondas de rádio do radar e das comunicações que transformou essa força bruta em um instrumento cirúrgico de precisão letal. O céu sobre as Marianas não foi conquistado através de uma luta caótica. Ele foi metodicamente assegurado, transformado em território amigo, um espaço aéreo controlado onde a ameaça inimiga era sistematicamente identificada, interceptada e eliminada. A vitória foi tão rápida, tão decisiva e tão desproporcional que, se não fosse corroborada pelos registros de combate de ambos os lados, a narrativa pareceria ficção. Os números desafiam a credibilidade e redefinem as expectativas do que é possível em um confronto militar. Mas os fatos são inegáveis e os destroços no fundo do mar são seu testemunho silencioso. O grande tiro aos perus permanece como a prova definitiva de que, na guerra moderna, a tecnologia e os sistemas que a empregam são multiplicadores de força tão poderosos quanto qualquer arma. Os registros não mentem. Chronomètre comprove.